Obrigado, gente. Vamos vencer. Bota o dedão aí. Bom curtir, bom compartilhar, bom comentar, bom conversar. Bom vencer. Em nome de Jesus, bom esparramar o evangelho. Quem me segue, sigo de volta. Bom, pessoal, é o seguinte. Então, falar de Colossenses, que está escrito, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Que tudo quanto nós devemos fazer, tudo quanto fizermos, devemos fazer como a Deus e não aos homens. Então é comum nós ouvirmos e vermos pessoas reclamando da nação. Tudo bem, infelizmente quando os ímpios governam, o povo sofre. A palavra de Deus sempre vai se cumprir. Tudo que está acontecendo está escrito. E nós não temos como fugir, mas nós temos como a nossa vida edificar. Então, se nós devemos de fazer como a Deus e não aos homens, então muitas vezes nós no nosso local de trabalho, nós simplesmente nos queixamos, falamos mal do nosso patrão, reclamamos. Se estamos insatisfeitos, devemos de orar a Deus, pedir a direção, procurar uma outra empresa, mas de maneira alguma ser mal agradecido com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que permitiram que nós colocássemos o pão na nossa mesa. Se estamos sendo injustiçados, se merecemos mais, devemos de acordar e nos prepararmos melhor para que possamos crescer e arrumar uma outra porta, mas de maneira alguma ficar queixoso. Então nós devemos de fazer como a Deus e não aos homens, porque a própria nossa atitude vai nos abrir portas lá adiante. E as pessoas estão vendo aquilo, nós queixando, falando mal do patrão ali, da empresa, colocando culpa no maquinário, dizendo que está sucateado, que é isso, que é aquilo. E como cristão aquilo dá um mau exemplo para o cristianismo, para impedindo que outras pessoas possam se converter, e aquilo também fecha portas para nós. Por quê? Porque nós esquecemos Deus. Quando nós estamos ali, nós estamos completamente desligados de Deus, e não é essa a vontade de Deus, é que nós venhamos estar sempre em sua presença. E uma das coisas que a Bíblia fala e nos chama a atenção, nos exorta, é o modo de falar. A Bíblia diz que aquilo que sai da nossa boca vem do coração. A Bíblia diz que a boca fala do que há em abundância no coração. Então nós deixamos entrar um sentimento de revolta e acabamos nos prejudicando e prejudicando a própria empresa que estamos trabalhando. Então nós temos que ter comportamento de cristão onde estivermos. O comportamento cristão tem que ser um comportamento comprometido com a vontade de Deus em todos os setores da nossa vida. Não é apenas em algumas áreas, não é apenas deixar os vícios de lado, parar de beber, parar de fumar e dizer que sou cristão. Eu preciso ter um comportamento, e para eu ter um comportamento diferenciado, eu preciso atentar para todos os mandamentos, para todas as ordenanças do Senhor Deus, para a maneira como a palavra de Deus é ordenada. São nos pequenos detalhes que nós deixamos de ser abençoados. Então, no nosso local de empresa, devemos de ter zelo com aquilo que foi nos entregue nas nossas mãos. Se estivermos insatisfeitos, vamos orar a Deus, pedir a direção. E outro erro que cometemos no nosso local de emprego, falar das empresas que nós já estivemos. Aquelas pessoas que estão ali vão dizer, bom, quando sair daqui vai falar daqui também. É lógico, nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos. E somos prejudicados e vamos ser, principalmente se formos cristãos. Eu, como pedreiro, trabalhei numa empresa que, por eu ser cristão, eu comi fogo. O material para mim, eles deixavam a uma quadra, era um trabalho na rua e era para refazer calçadas, onde a empresa de saneamento ia passando e arrumando a instalação. E para mim, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e eu não posso dizer o pior, porque fica difícil eu julgar a pessoa, mas o que menos gostava de trabalhar era o meu servente que eles me entregavam. O material para mim ficava a uma quadra do local onde eu estava.
Tinha que ir lá pegar de carrinho de mão. A areia, o cimento, tudo estava lá. Só porque eu era cristão. Só porque eu não participava dos bolinhos de falação, de coisas erradas, droga, tinha até droga no meio ali. Então, assim, ó, o cristão tem que ter conduta. E eu tinha, mas só que a gente paga um preço. Jesus, onde chegava, ele era odiado. As pessoas procuravam ocasião sempre para caluniá-lo, não é caluniá-lo, é para condená-lo. Sempre. As pessoas estavam junto com Jesus e procurando ocasião para condená-lo, cuidando do que Jesus falava para julgá-lo. E ainda é assim nos dias de hoje. Se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Mas nós temos que observar conforme Deus ordenou. Então, todos perdoados. Apenas citei, não vou citar o nome da empresa, mas isso foi em 2014. 2014 foi isso. Fazem 10 anos, 10 anos. Foi em junho de 2014, 10 anos e alguns mesinhos. Então, nós temos que ter diferença. Nós temos que fazer como a Deus. Eu vou trabalhar como se eu estivesse fazendo para Deus. Eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar da minha esposa como se eu estivesse fazendo para Deus, e vice-versa. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar dos meus filhos como se eu estivesse fazendo para Deus, e vice-versa. E venceremos.